estarmos aqui juntos, né? Agradeço aos meus queridos irmãos aqui, o pastor André, ao Fred pelo convite, e para estarmos juntos aqui para falar nesse culto de missões. Eu pedi para o irmão Caleb colocar ali o slide rapidamente antes de ministrar a palavra, falar um pouquinho sobre a UEC, um pouco sobre o ministério que nós estamos tendo. Isso aí está a minha família, minha esposa está aqui comigo aqui na frente. Nós temos um casal de filhos, o Abner e a Letícia, e esse mês, dia 24 de junho, completamos 24 anos de casado, para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus por isso. E nós somos lá de São Paulo, interior, Nova Odessa, a nossa cidade. Somos membros da mesma igreja há 29 anos, e nessa mesma igreja o Senhor me chamou para missões. Com 17 anos, novo convertido, falei com o meu pastor: e agora, o que eu faço? Ele falou: Marcelo, vai estudar, tenha a sua profissão, tenha um bom emprego, construa a sua casa, se case, e Deus vai mostrar o caminho para você. Falei: pastor, a lista é longa, né? Vamos começar cedo então. E ali pude fazer o curso técnico, fazia o Instituto Bíblico de sábado, das 7 às 5 da tarde, e servindo na igreja, consegui um emprego em uma empresa multinacional, depois fiz engenharia, conheci minha esposa, nos casamos, vemos nossos filhos, fizemos viagens missionárias, servimos na igreja, na área de louvor, evangelismo, ensino, de tudo que tem na igreja nós fizemos ali para a glória de Deus, e fomos então tendo essa vida de igreja, essa vida comunitária, até que nós conhecemos a UEC, a Missão Amém, através de um colega nosso que estava na Turquia, e também através do missionário Ronaldo Lidório, né? Que ele é da Presbiteriana, mas é membro também da UEC, da Missão UEC, e como fomos conhecer em Belo Horizonte a base nacional da missão, e ali ficamos então com a convicção de aquilo que era o que Deus tinha para nós, em 2006, e fomos convidados para sermos mobilizadores no interior de São Paulo. E ficamos 7 anos ali orando, buscando ao Senhor, nos preparando para que um dia nós fôssemos enviados. E chegou então 2013, cheguei ao meu pastor, o mesmo pastor que me disse quando eu tinha 17 anos, falei: pastor, aqui sou eu, sou engenheiro, trabalho em uma multinacional, já fazem 15 anos, tenho a minha família, tenho meus filhos, construí minha casa, 18 anos se passaram. Chegou a hora de largar tudo e ir. Por que eu conto isso, meus irmãos? Porque missões, ela é uma convicção, é um chamado que Deus vai colocando em nossos corações, é uma convicção interna, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai iluminando o nosso coração, e ela é confirmada pela igreja, através dos seus líderes, através dos seus membros, assim como foi com o apóstolo Paulo e Barnabé em Atos 13, o Espírito Santo diz: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E ali então, há 11 anos atrás, eu e minha esposa deixamos tudo e fomos ali então, nos mudamos para Belo Horizonte e ficamos 4 anos em Belo Horizonte, 2 anos na Nova Zelândia, servindo em missões, voltamos mais 4 anos em Belo Horizonte e assumimos ali nesses últimos 4 anos o POC, que é o Programa de Orientação ao Candidato, e orientamos ali 24 irmãos que estão aí na foto, que estão em diversos países, e aí nós entendemos que em 2023 o Senhor estava mostrando para nós uma nova etapa. Foi quando o Senhor falou muito claro ao nosso coração e da missão que era hora de vir para o Nordeste. Então, ano passado, nos mudamos ali para a cidade do Recife, com o objetivo de mobilizar a região Nordeste. O Nordeste tem um grande potencial, meus irmãos, amém? O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, com 57 milhões de pessoas e 9 milhões de crentes, meus irmãos, para a glória de Deus. 9 milhões de evangélicos nos 9 estados nordestinos. E nisso, se nós pensarmos em uma mobilização do Nordeste evangélico, e nós mobilizarmos, e Deus enviar 1% dos evangélicos do Nordeste, nós teremos 90 mil missionários. Coisa essa que seriam 4 vezes mais a força missionária transcultural brasileira de hoje. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas foi feita uma pesquisa da AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e chegou-se ao número de 21 mil missionários brasileiros envolvidos com missões transculturais. Fala: uau, que número grande! Depende.
Se nós compararmos com nós que estamos aqui nessa noite, é um número muito grande. Mas se nós compararmos com a população evangélica do Brasil, que são 60 milhões de evangélicos, se nós dividirmos 21 mil por 60 milhões, nós chegaremos a 0,03% de missionários. Não me parece que isso traduz o que nós cantamos e o que nós falamos, que chegou a vez do Brasil. O Brasil é a tocha de missões para o mundo. O Brasil é a luz para as nações. Não me parece que apenas 0,03% de força missionária brasileira. Então nós precisamos orar. E por isso nós estamos no Nordeste para mobilizar a igreja no Nordeste para a glória de Deus. E todos os dias às 10h02 da manhã, por causa de Lucas 10:2, que nós vamos ler hoje, eu e minha esposa temos orado: Senhor, manda nordestinos para missões. Tem nordestino aqui? Ou foi todo mundo embora agora? Deus vai levantar muitos nordestinos ainda para missões. Temos vários nordestinos em missões para a glória de Deus, mas nós temos um grande potencial aí que precisamos enviar. Pode passar o próximo aí. A UEC é uma missão internacional que já tem 110 anos. Estamos em 90 países. Pode passar o próximo slide, por favor? Estamos em 90 países, mais de 1.900 missionários. E o objetivo da UEC é alcançar pessoas, plantar igrejas e mobilizar para missões. Como fazer parte? O próximo slide. Você pode orar, que é o que nós precisamos mais, intercessores. Você pode fazer uma viagem missionária. Você pode se envolver com missões de curto prazo, de longo prazo, vir estudar na nossa escola de missões e fazer um dos nossos programas. Queremos fazer parceria com as igrejas, porque nós temos muitos campos missionários que estão precisando de trabalhadores. Desde o sertão de Pernambuco até os indígenas da Amazônia, até Mongólia, Guiné-Bissau, Moçambique, Espanha, Bélgica, países da Ásia, México, enfim. O mundo inteiro está precisando de missionários. E se você quiser mais informações, pode seguir na rede social, aí tem no último slide aí o meu QR Code. Você pode escanear, Marcelo Ramos, e ali nós podemos falar um pouco mais. Abra sua Bíblia em Lucas 10, por favor. O tema da palavra de hoje é requisitos para cumprirmos a missão. Lucas 10, do 1 ao 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 10, do 1 ao 4. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola e nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Santo Deus, a tua palavra está aberta. Ela é poderosa para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ela é a espada que penetra o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, penetra tudo. E ela também é a água que nos lava. Que nessa noite o teu povo seja tocado pela tua palavra, que será pregada através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas, ele é médico, e por ser médico, um estudioso, por ser um estudioso, consequentemente, um excelente historiador. E o Espírito Santo usou ele para escrever um dos evangelhos e também o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro do Atos dos Apóstolos. Então Lucas também se compara como um grande pintor, onde ele vai pintando ali o seu evangelho com vários detalhes. E eu quero trazer para os irmãos essa passagem de Lucas 10, começar pelas primeiras palavras que diz: e depois disso. Depois disso o quê? Se você voltar no capítulo 9, acontecem muitas coisas. A primeira multiplicação, a transfiguração de Jesus, os discípulos que vieram discutir quem era o maior no reino de Deus, até chegar no final do capítulo 9, onde Jesus, ele prova aqueles que queriam segui-lo. Aí chega alguém e fala assim: mestre, eu vou para onde o Senhor for. Aí ele fala assim: olha, eu não tenho aonde dormir, eu não tenho uma hospedagem, eu não tenho uma cama, os passarinhos têm os seus ninhos, eu não tenho para onde ir.
Até parece que Jesus deu uma gelada nesse discípulo. Talvez ele conhecia a intenção do coração desse discípulo que queria segui-lo. Naquele mesmo momento ele vira por um outro discípulo e diz: siga-me. E ele fala assim: olha, Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai. E a outro disse também: siga-me. Ele fala: Senhor, permita-me me despedir da minha família. Aí Lucas então registra no versículo 62, que diz: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois disso, fez sentido agora o depois disso? Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Lucas então narra esse contexto para nós. Ele diz depois disso, ou seja, ele nos manda olhar no capítulo 9 para nós entendermos o contexto do capítulo 10. E aí então Lucas começa: depois disso o Senhor. Ele não escreveu depois disso o Nazareno, depois disso o Salvador, depois disso o Messias. Não, ele pôs o Senhor. Então eu quero trazer para os irmãos o primeiro requisito para cumprirmos a missão no próximo slide, que é o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo na vida cotidiana. Nós precisamos entender, meus irmãos, o senhorio de Jesus Cristo. Nós temos tido uma onda secular de falar muito sobre Jesus. Então você vai ver livros: Jesus o maior psicólogo que já existiu, Jesus o maior líder que já existiu, Jesus o exemplo de liderança servidora, Jesus o maior contador de storyteller, né? Jesus o maior orador de todos os tempos. Então o mundo começa a estudar a vida de Jesus, as técnicas de Jesus, e o mundo passa a ver Jesus como um exemplo, em certa maneira. E eu tenho percebido e talvez discernido que nós, a igreja evangélica brasileira, estamos também exaltando demais esse Jesus como um exemplo, que ele é. Quero afirmar isso. Jesus é o exemplo para todos nós. Mas eu vejo a igreja talvez levantando muito esse Jesus exemplo, como o mundo está levantando, e esquecendo que Jesus é o Senhor. E aí então, eu escrevi essa frase que está no próximo slide, que diz: Jesus é muito mais do que um exemplo a ser seguido. Ele é o Senhor e deve ser obedecido. E isso faz total diferença na vida da igreja. Por quê? Porque nós entendemos aqui Lucas 10, versículo 1, que diz: o Senhor escolheu outros 70 e o Senhor enviou de 2 em 2. Lucas então amarra a palavra Senhor em 2 verbos que representam muito as qualificações de um Senhor. Ele diz: escolheu e enviou. Se você vai no lexo grego e estudar a palavra Senhor no original, Kyrios, você vai ver que o significado da palavra Senhor é aquele a quem pessoa ou coisas pertencem, o qual tem o poder de decisão. Então o Senhor tem direito à posse e tem direito à decisão. Quem é de Jesus aqui? Amém? Somos posse de Jesus. 1 Pedro fala: somos propriedade exclusiva de Jesus. Glória a Deus. E isso é bênção, amém, meus irmãos? Mas não pode ficar só nisso. Porque o Senhor, ele tem direito à posse e o Senhor tem direito à decisão. O exemplo não tem direito à posse nem à decisão, mas o Senhor tem direito à posse e à decisão. Jesus escolheu, tomou posse dos 70, porque ele é Senhor, e Jesus enviou, porque ele tem direito de decisão, ele é o Senhor.
E nós iremos falhar miseravelmente como igreja, toda vez que nós afastamos do senhorio de Jesus Cristo. Porque agora eu tenho a minha agenda, agora eu tenho as minhas decisões, agora eu tenho os meus projetos, eu não sou mais criança, eu não sou mais imaturo, eu sou um crente maduro, eu sou um crente experiente e agora eu sei tomar minhas próprias decisões. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus escolheu e enviou os seus discípulos. Segundo pré-requisito para cumprirmos a missão, está em Lucas 10, 2, que eu citei um pouco antes. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Segundo requisito para cumprirmos a missão. O primeiro é ter Jesus como Senhor da nossa vida total, cotidiana, nos detalhes. E segundo, a oração é encarada como prioridade. Depois de escolher e antes de enviar os discípulos, a primeira ordem que Jesus dá é: orem. Primeiro ele informou algo: olha, a seara é grande e são poucos trabalhadores. Isso é uma informação. Segundo ele fala: por isso, peçam ao Senhor da seara. Qual a oração que Jesus ensinou, meus irmãos? A oração do Pai Nosso. Mas nós temos a segunda oração que Jesus ensinou, que é essa aqui. Só que ninguém quase fala. Qual a oração que Jesus ensinou? Ore, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por que orar, meus irmãos? Por que orar? Primeiro, porque Deus ordenou. Ele mandou a gente orar. Segundo, porque a demanda será sempre maior do que a capacidade. Eu sou engenheiro, eu trabalhei em multinacionais, na área de engenharia, fazendo projetos, e a empresa e os projetistas, o engenheiro gastava tempo e dinheiro para aumentar a capacidade produtiva das máquinas, das linhas, né? Das operações, para atender a demanda. A igreja brasileira tem crescido muito. Ou seja, nós temos uma grande capacidade. Espera aí, vou voltar. Temos um grande potencial de capacidade que infelizmente não está ativo. É como se eu tivesse uma linha de máquinas, de 50 máquinas, e só 2 trabalhando. Nós temos 60 milhões de crentes no Brasil e apenas 0,03% de missionários. Temos um grande potencial de capacidade, mas está inativo. E por isso nós devemos orar, para que Deus quebrante o meu coração, quebrante o seu coração, para a obra da seara do Senhor. Por que precisamos orar? Porque precisamos depender de Deus. A seara é grande, a seara é complexa. Ficou para nós as maçãs que estão no topo da árvore, porque as maçãs de baixo já foram recolhidas. Eram povos mais pertos, de fácil acesso geográfico, eram povos mais fáceis culturalmente, próximo à nossa cultura, eram povos mais fáceis linguisticamente, as línguas eram mais fáceis de aprender, porém agora os povos mais difíceis ficou para o final. Eles estão no topo da árvore. Por isso que ainda há 7 mil povos não alcançados no mundo, cerca de 3,4 bilhões de pessoas. O que é povo não alcançado? De menos de 2% de cristãos. E aí os missiólogos estudaram mais as estatísticas e chegou a uma outra nomenclatura, PNE, povos não engajados. Dentro desses 7 mil povos não alcançados, nós temos um grupo de
3.000 povos, aonde não há Bíblia, não há crente, não há igreja, não há pequeno grupo, não há congregação, não há célula, não há nada. 3.000 povos não engajados. Por que orar? Porque a demanda é grande, porque no mundo nós temos 7.800 línguas vivas, e apenas 10% dessas línguas têm a Bíblia completa. Apenas 700 e poucas línguas têm a Bíblia completa. Por que orar? Porque ainda há 3.800 línguas em João 3,16. Há 3.000 línguas sem Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos nos satisfazer com isso, meus irmãos. Colegas chegaram em tribos isoladas da Ásia e falaram: Jesus, para Jesus é o quê? É uma marca, é um tênis, é um refrigerante? Eles não sabem. Um colega nosso, Patrick John Stone, que escreveu o livro Intercessão Mundial, ele diz: quando o homem trabalha, ele só trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Terceiro requisito para cumprirmos a missão: senso de missão. Jesus disse em Lucas 10:3: vão. Eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Trabalhar na seara é a razão de ser da igreja de Jesus. E a igreja, nós temos falhado porque temos perdido o senso de missão. Não é a igreja que tem uma missão, mas é a missão que possui uma igreja. Eu não tenho uma missão, a missão que me tem. Você não tem uma missão, é a missão que possui você. E nós precisamos ter esse senso de missão. Quando estamos na faculdade, quando estamos no cabeleireiro, quando estamos dentro de um Uber, de um taxista, quando estamos comprando uma carne no açougue, nós temos que ter o senso de missão e falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque essa é a nossa essência. O povo de Deus é um povo missionário. E se nós deixarmos e perdermos o senso de missão, nós estamos fadados a viver uma vida miserável, sem propósito e vazia. E Jesus não gosta muito de árvore sem fruto, né? Deu para a gente perceber, quando ele foi procurar fruto numa árvore. E o Senhor tem nos dado muito. O Senhor tem abençoado demais a igreja brasileira. Demais. E a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, a quem muito é dado, não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Nós somos devedores, o Brasil, devedores aos missionários, congregacionais, batista, presbiterianos, irmãos da Europa, da América. Qual é a resposta que nós daremos a isso? Quando você quer comprar um carro de uma marca tal, de uma cor tal, parece que do nada, aonde você vai, tem o carro estacionado, não é verdade? Você vai no shopping, tem o carro lá. Você vai no médico, mas não é possível, todo mundo comprou esse carro agora. Isso não é a lei da atração, igual alguns falam aí, nada a ver, irmão. Isso é que a sua mente se preparou, colocou filtros para enxergar e procurar uma imagem que você já se preparou para enxergá-la. Isso é ter o senso de missão. É você olhar cada indivíduo aonde você tem a sua jornada e você olhar, ali tem uma oportunidade. Fomos almoçar hoje, pregamos na igreja presbiteriana central, uma irmã levou a gente para almoçar no restaurante, que eu não sei qual que é o nome ali. Ao sair do restaurante, um rapaz pediu dinheiro, aí minha esposa deu um dinheiro e falou assim: ó, que o Senhor Jesus te abençoe. Ele falou assim:
Amém, amém, amém. Ele bateu no vidro, abriu. Viu, você tem uma Bíblia aí? Aí, graças a Deus, a irmã, ela, missionária ali da presbiteriana, ela tinha as Bíblias dos Gideões. Tinha pequenininha. Aí deu para ele. Falei, mas você é muito pequena. Aí ela tinha o Novo Testamento maior. Deu para ele. Ele pegou, parou na parede lá na rua e começou a folhear. Como o Fred leu, os campos estão brancos. E nós precisamos ter o senso de missão. Nós precisamos enxergar como nós enxergamos o carro ou a moto que queremos comprar. Nós precisamos estar atentos. Procure evangelizar alguém no dia do aniversário. Escreva uma cartinha. Dê uma Bíblia de presente. Trabalhava na empresa chamada KS Pistões Nova Odessa. É uma empresa alemã. E eu queria falar de Jesus para o nosso diretorzão lá. Falei, como que eu vou fazer? Aí eu vi que ele fazia aniversário. Falei para minha esposa, ore que eu vou dar uma Bíblia para o fulano de tal. É mesmo, amor? Falou, eu vou. Aí fui lá, comprei a Bíblia, escrevi na capa da Bíblia, ali na contracapa, pus no envelope da empresa, fui na secretária e falei assim, eu quero falar com o senhor tal. Aí ele olhou em cima e embaixo de mim e falou, você, eu era um estagiário na época, né? Você. Ele falou assim, é. Eu falei, não é o aniversário dele hoje? Ele falou, é aniversário dele. Eu falei, eu quero dar um presente. Eu falei, então faz o seguinte, entre as reuniões, eu te ligo, você vem correndo aqui e dá para ele. Ele falou, beleza. Trabalhei um dia inteiro, de repente tocou o telefone lá, atendi, falou, está disponível. Cheguei correndo lá, aí falou, pode entrar. Aí abri a porta. Me senti que nem Esther na presença do rei Assuero, né? Um estagiário querendo ser efetivado e vai dar um presente para o gerentão, né? Aí falou, ô senhor fulano de tal, tudo bem? Tudo bem, meu jovem. Falou, aniversário do senhor hoje. É. Falou, quero te dar um presente. Ô meu jovem, não precisava. Aí começou a soltar o laço lá. A hora que ele tirou, viu lá, a Bíblia Sagrada. E comprei aquela de letra gigante ainda, né? Que ele tinha 60 anos na época. Ele falou, Bíblia Sagrada. Ele olhou para mim. Aí o tempo paralisou, irmãos. Os passos parou no ar voando, né? A flor parou ali no sopro do vento. E aqueles 3, 4 segundos, ele falou assim, meu jovem, eu falei, agora vem. Você acertou, eu não tenho uma Bíblia. Uma Bíblia chegou na mão de um diretorzão, um alemão, de uma multinacional. Por quê, irmãos? Porque um jovem, estagiário, se propôs de ter a mentalidade missionária e enxergar a oportunidade de pregar o Evangelho. E por último, o quarto requisito, confiança e senso de urgência. Capítulo 4. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Jesus falou para não saudar as pessoas no caminho. Nossa, que coisa rude. Não era isso, irmão. É porque as saudações naquela época, você tinha que entrar em casa da pessoa e falar do vô, do pai, do tio. Demorava muito essa saudação. E os discípulos tinham que chegar no destino que Jesus estava mandando eles. Irmãos, nós estamos chegando no destino que Deus tem para nós. Quer seja a volta dele, ou quer seja a nossa ida para a glória dele. Assim também, todos os que fazem faculdade com você, os que trabalham com você, os que peguem ônibus, os que são seus vizinhos, seus familiares, também estão próximos ao destino deles, que é o final da vida. Quando vai ser? Ninguém sabe. Por isso que nós precisamos ter o senso de urgência para pregar o Evangelho. Porque amanhã, talvez o seu colega de trabalho não esteja mais lá. Talvez ele vai mudar para um outro emprego. Talvez ele vai mudar de cidade.
ou talvez ele morra, porque ninguém sabe. E aí? Você pregou, falou de Jesus para ele? Você aproveitou a oportunidade e teve o senso de urgência no seu coração? Dentro do senso de urgência, ele nos mandou ter uma confiança. Não leve em bolsa, não leve sacola, não leve a sandália. Por quê? Porque nós precisamos depender do Senhor. Ele nos dará os recursos que nós precisamos. Ele usará você com poder que você nunca vai imaginar. Eu, quando me converti, 17 anos, eu era um jovem muito tímido e gago. Não conseguia ler um livro em voz alta na sala. Fui pregar um dia para os jovens na minha igreja, me converti, não saiu nada. E eu falava: Senhor, eu quero falar do teu amor. Quero falar da tua palavra. E Deus foi dando os recursos dele para a minha vida. E tenho pregado em diversos lugares. Porque quando a gente nos colocamos nas mãos do Deus forte e poderoso, não há pessoa fraca e improvável que ele não possa usar. Todos os recursos que você precisa para fazer a missão estão à sua disposição. Basta você ir e os recursos virão. Hudson Taylor falou: a obra de Deus, feita no tempo de Deus, na maneira de Deus, sempre terá os recursos de Deus. Aí Lucas então pintou esse quadro do chamado dos 70. E aí agora ele encerra esse quadro nos mostrando se deu certo ou não essa missão. Jesus faz uma reunião final, ou como usa-se o termo hoje, uma reunião de feedback, de relatório com os discípulos. E Lucas registrou, está lá em Lucas 22, 35, para nós encerrarmos. Olha que diz lá em Lucas 22, 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: a seguir, Lucas 22, 35. Grife aí na sua Bíblia. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso, olha como Jesus fala, né? Por acaso, faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Faz 11 anos que eu e minha esposa deixamos os nossos empregos, vivemos pela fé, através de Deus, através da nossa igreja, das igrejas parceiras e mantenedores e desconhecidos. Em 11 anos nós podemos afirmar: não nos faltou nada. Não nos faltou nada. Põe para nós aí, irmãos, o último slide, por favor, que é um resumo para a aplicação. Como aplicar esses princípios? Reconhecimento do Senhor de Jesus Cristo na nossa vida cotidiana. É você ter uma vida de oração, uma vida de entrega, de estudo da palavra, uma vida de serviço ao Senhor na igreja e para o próximo. Encarar a oração como prioridade. Como orar? Orando. Amém, irmãos? Como orar? Orando. Separando o tempo de oração, pondo na sua agenda, conversando com a sua família, estabelecendo o culto familiar. Eu em casa nós temos o culto doméstico na nossa casa, nossos filhos. Toda semana a gente faz. Tem semana que às vezes não dá, é claro, mas está na nossa agenda lá no Google, culto familiar. Está lá. Terceiro, como ter o senso de missão, pedindo para Deus: Deus, eu quero ver o que o Senhor vê. Me dá os teus olhos. É uma oração perigosa, irmãos. É uma oração perigosa. E último,
Senso de urgência é lembrar que nós somos pó e ao pó retornaremos. E que o tempo, ele é curto, rápido, e às vezes nós não teremos oportunidade de pregar para aquela pessoa mais. E confiança é você não se, como diz lá em Provérbios, não se apoiar nas suas próprias forças, mas se apoiar naquele que tem todo o poder. E lembrar de uma frase do nosso amigo Ronaldo Lidório: Deus transforma as limitações humanas em realizações divinas. Não há missões sem milagres. Não há missões sem milagres. E Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Coloque-se na mão do Senhor e Ele vai usar a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Que Teu Espírito Santo faça com que essa palavra venha martelar em cada coração essa semana. Que cada um de nós venhamos a reconhecer Jesus não somente como um exemplo, mas como Senhor. Que possamos ser homens e mulheres de oração, que o culto de oração dessa igreja possa encher, Senhor, que possamos ter o senso da missão, o senso, a mentalidade missionária, que possamos ter o senso da urgência, que nós estamos em missão e nós não temos tempo a perder, e que nós possamos confiar de coração e alma e força de entendimento no Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E vão, eis que vos envio ao meio de lobos, para pregar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.